Boa Boa tarde, tarde, Edgar, tudo tudo bem? bem? Tudo certo, tô te ouvindo. Bacana, boa tarde, Daniel Amorim, boa tarde aí o Palinha, que acabou de dar entrevista falando sobre o Genk. Estaremos aqui em Passo para fazer a cobertura exclusiva pela Onda Oeste, né? Mais uma vez um prazer falar com todos os ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, pessoal que acompanha o nosso trabalho, o trabalho da Onda Oeste, né? E continua, né, Edgar, aquela questão antiga que a gente está falando desde a semana passada, do afastamento de alguns jogadores envolvidos em supostas armações de resultados. Apostas esportivas, a gente está falando delas. E nessa sexta-feira, dia 12, além dos comentários sobre esportes e as rodadas da semana, o 11 Minutos, que é um programa que está dentro da Rádio Senado, né? Ele destacou que a investigação pela Polícia Federal desse esquema de manipulação de jogos de futebol em apostas esportivas, após denúncias do Ministério Público de Goiás, continua sendo intensificadas. A operação, abre aspas, penalidade máxima, ela revela, né, esses acordos criminosos entre jogadores e apostadores que podem ter influenciado no mínimo 13 partidas, incluindo algumas aí da Série A. E pelo menos, o saldo diz, pelo menos 9 jogadores de futebol já foram afastados dos seus clubes por terem envolvimento ou serem citados nas investigações da Operação Penalidade Máxima conduzida pelo Ministério Público goiano. No Paraná, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele retirou, né, preventivamente 2 atletas, o Pedrinho, das atividades com o elenco principal, e também o Brian Garcia. E ainda na capital paranaense, o Curitiba, o Coxa, informou que o Aleph Manga e o Jesus Trindade também estão fora da próxima partida contra o Vasco da Gama. Aqui em Minas não foi diferente, também tem jogadores que podem ser denunciados, mas que já foram afastados pelos seus clubes, que é o caso do lateral Nino Paraíba, né, do América Mineiro, e também do Richard, que é o volante do Cruzeiro, que é aqui de São Sebastião do Paraíso. E no Rio de Janeiro, o Fluminense anunciou o afastamento do zagueiro Vitor Mendes. Esses jogadores, eles ainda não foram denunciados, mas aparecem em supostas conversas, né, dos organizadores desses grupos criminosos. E já o meio-campista Fernando Neto, esse sim, foi denunciado na segunda fase da penalidade máxima. O São Bernardo, que é o clube dele, afastou o atleta nessa última quarta-feira. E em nota, o clube ainda explicou que escolheu ouvir o jogador no primeiro momento, mas que ele decidiu pelo afastamento depois da denúncia apresentada pelo Ministério Público. O Santos, por exemplo, já havia, né, anunciado o afastamento do zagueiro Eduardo Bauerman, que também foi denunciado nesse esquema, e a advogada do jogador santista se defende. A advogada dele, a Ana Paula da Silva Correia, ela informou, né, que o seu cliente, ele nega participação no esquema e que a defesa técnica dele irá provar a inocência dele. O advogado Paulo Jaime, defensor de Fernando Neto, ele disse que o jogador, após ser chantageado, só simulou participar do esquema, mas que nunca executou os pedidos durante os jogos e devolveu, né, todos os recursos recebidos aos aliciadores. O advogado ainda cobrou a divulgação de todas as conversas entre o atleta, né, que é seu cliente, e os criminosos, para que não haja pré-julgamentos. Essa informação, essa fonte, ela é da Agência Nacional, e essa questão ela está assim, muito quente, né, no Brasil. Só se fala nisso, não se fala mais nem em confrontos dos próprios jogos de Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. O pessoal está falando mesmo nessa questão de apostas. E nós temos aqui, eu não sei se é vídeo ou se é áudio, o pessoal da técnica vai colocar um áudio do senador Jorge Cajuru, que vai criar, né, essa comissão de esportes dentro do Senado Federal para poder investigar. Vamos ouvir. Nós vamos discutir, regularizar, tarifar e investigarmos, criando agora já uma comissão de esportes, que até então não tinha, deverá ser presidida pelo senador Romário, para que essa comissão investigue, repito, o que se discute hoje no Brasil, que é um escândalo, que é um crime, a manipulação de resultados. É a volta de máfia de loteria esportiva, é a volta, né, de escândalos. O que a gente propõe é a regularização dessas casas de apostas, né, que elas paguem impostos e parem de sonegar, mas em nenhum momento a gente aqui está querendo discutir a publicidade, porque alguns parlamentares querem, como na Inglaterra, o fim da publicidade. Eu acho isso um desrespeito para com os veículos de comunicação.
Tá aí o Jorge Cajuru, né, falando dessa comissão de esportes, defendendo a questão de que continue a publicidade. Hoje de manhã, vendo um pouco sobre isso, fazendo laboratório sobre essa pauta, eu falei com alguns contatos e eu falei com um amigo que já foi funcionário do Cruzeiro, é muito ligado a essa questão esportiva em Belo Horizonte. Também falei com contato dentro do América Mineiro e ambos disseram que dificilmente o Campeonato Brasileiro vai parar, porque são muitos interesses envolvidos. Mandou um dos amigos aqui e o outro, eu vou até ler aqui para a galera, que ele acabou de me mandar no WhatsApp. Ele me disse o seguinte: bets vão querer punição, né? Que são as casas de apostas, porque na verdade quem perde são eles. E o problema é todo dos falsificadores, dos manipuladores, né? Esses Alex, são os verdadeiros criminosos. Oi? Boa tarde. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, que eu tinha visto uma notícia de que alguns diretores e jogadores estariam denunciando também que alguns árbitros poderiam estar envolvidos, mas o Ministério Público até então ainda não divulgou nada sobre arbitragem. O que você acha? Você tem alguma informação sobre isso? E se a arbitragem estiver envolvida, a chance do campeonato ser paralisado é maior? Em relação a essa questão do campeonato, eu acho que não paralisa o campeonato, justamente pelos interesses de direitos de imagem, televisão, publicidade. É muita grana envolvida. Essa foi a informação de alguém ligado ao alto escalão do futebol, nos passou hoje de manhã. Alex, o campeonato não para. Eu ia falar justamente sobre essa questão de arbitragem. Pode ter árbitro também que pode ter, né? A gente não está falando que tem. Pode ter árbitro que também foi comprado para dar cartão amarelo, cartão vermelho, e em troca também aí de benefícios, de bonificação financeira. Ainda não foi citado o nome de nenhum árbitro, mas continua essa linha de investigação da Polícia Federal, já que é um crime federal, né? E diante disso tudo, os criminosos, os envolvidos, se forem comprovados, né, realmente a autenticidade do crime, deverão ser punidos, deverão até ser expulsos do esporte. O esporte não é isso. Sempre defendi que o esporte ele é a formação do caráter, da disciplina, é uma forma de você trabalhar a criança para mantê-la longe até das drogas e incentivar mesmo o cara a ser alguém na vida. Eu fui atleta amador, o esporte me condicionou a isso, a ser um homem de bem, e é isso que a gente espera do esporte. Infelizmente, nós estamos no Brasil, né, Daniel, onde aqui todo mundo quer levar vantagem. Às vezes o sujeito ganha lá 3 milhões por mês e quer ganhar 50 mil numa aposta. A gente não consegue nem entender, né, o motivo disso. Mas eu acho que está muito mais na questão da formação do caráter de cada um. E agora vem o governo federal, já anunciou que as casas de apostas elas serão taxadas, vai ter que contribuir imposto. Até li ontem uma matéria da UOL, do site UOL, do portal UOL, falando dos valores. Eu não vou conseguir recordar agora, eu também não achei a matéria novamente, o link, falando da porcentagem que seria destinada para a saúde, para a segurança pública. Eu sei que 2% ainda vai para o esporte, enfim, as casas de apostas, né, as famosas bets, elas serão regulamentadas, e aquela que começar a fazer as suas apostas sem uma regulamentação legal, de lei legislativa, ela será punida também. E é claro que automaticamente, na hora que você descobrir quem são os envolvidos e quem são os criminosos, essas casas de apostas também terão todo o direito. Eu falei hoje de manhã com um advogado, e ele disse que elas terão o direito também de acionar judicialmente para serem ressarcidas, já que elas tiveram que pagar a premiação. Se eu faço um acordo, o Daniel é árbitro de futebol e eu sou um jogador. Se uma empresa paga o Daniel para me expulsar, a Bet, a casa de aposta, ela vai ter que pagar para muitas pessoas envolvidas aquele prêmio. Então, consequentemente, você também lesou os cofres, né, o poder financeiro das casas de apostas. Fato é que eu defendo essa legalização. Eu não sou muito de fazer apostas, mas não tenho nada contra quem faz. Eu acho que é até saudável aquela brincadeira do esporte, aquela resenha, eu acertei, eu não acertei. Eu sou contra qualquer tipo de crime, qualquer tipo de organização que prejudique a imagem do esporte, a imagem do Brasil e a imagem do futebol brasileiro, que já está, né, desde o 7-1 contra a Alemanha, sempre com amostras pífias para o cenário mundial. Nós tivemos algum tipo de incidentes na Europa, naquela época da Itália, que grandes equipes foram rebaixadas
mais ou menos nesse sentido, né, dessa mesma questão. Foi o caso da Internazionale de Milão, que foi punida, se não me engano, foi para a 2ª ou 3ª divisão. E eu espero que no Brasil essa punição também seja bem pesada. Até mesmo porque a gente já sabe, né, o Fluminense ele estava na 3ª divisão, e se não tivesse um empurrão na época, com certeza o Fluminense não seria hoje um time de 1ª divisão. Dificilmente. E o resultado desse escândalo na Itália se vê até hoje, né? O que caiu o futebol italiano é impressionante, né? Ficou fora da Copa do Mundo, né, Daniel? Exatamente. Todo o entorno do que se diz respeito ao futebol italiano foi muito impactado por esse escândalo. A Itália pagou, assim, pesado mesmo, com muito rigor, por uns 10 anos. Uma equipe que é a Azzurra, tetracampeã do mundo, da Copa do Mundo, ficou fora de 1 ou 2 Copas. Então, os times embaixo, o jogador não queria jogar na Itália. Se fosse para escolher entre Holanda, que tecnicamente seria inferior à Itália, o pessoal ia para a Holanda, para a Bélgica, para a Turquia, mas não ia para a Itália. Hoje não, a Itália está recuperando essa magia do futebol, né? Essa boa imagem de grandes clubes, um bom campeonato. Prova disso que Internazionale e o Milan estão nas semifinais da Champions League, então a Itália começa a recuperar. Só que lá a gente está falando de um país sério, com leis e de primeiro mundo. Prova disso que a Europa, o Daniel Alves está preso até hoje na Espanha, né? Lá a lei, teoricamente, a gente entende que funciona, pelo menos vendo de longe. E pelos amigos que eu converso, eu falei com um amigo meu que está na Espanha sobre esse caso do Daniel Alves, ele disse, não, Alex, aqui é bem diferente daí. Ele viveu 25 anos aqui, foi para a Espanha, e ele me falou que lá funciona. Lá você tem o rigor da lei. Aqui não, aqui você tem as brechas da lei, depende do seu padrinho muitas vezes, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Mas a gente torce para que essa questão das apostas elas sejam esclarecidas e que o campeonato não pare. Mas, de acordo com essa fonte aí, eu confio nela, é uma fonte muito conhecida, a gente já cansou de ver ela em grandes canais, me disse que o campeonato não para, mas que esses jogadores, sim, eles serão punidos assim que descobertos os nomes. E devem ser punidos, né, Edgar? É isso, Alex. Muito obrigado por trazer essas informações, esses esclarecimentos sobre esta operação penalidade máxima. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana também. A gente se fala na segunda-feira.